Gente, para mim é um prazer estar conversando com vocês. A gente espera tanto que venha visitas e a gente acaba esquecendo que tem um pessoal dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, e o cemitério vertical para mim é uma grande casa, é uma grande família. E hoje, como um dia especial, muito importante, e nós gostaríamos de fazer algo diferente. E nesse dia nós pensamos em contar histórias dos nossos avós. Conversando com a minha família sobre a minha avó, ela faleceu quando eu tinha 12 anos, então eu tenho poucas memórias, mas as memórias que eu tenho sobre ela são incríveis, do cheiro, do abraço, da presença, mas eu não tinha detalhes. Eu fui falar com a tia falou assim, sabe aquilo que você segura todos os dias, que você não larga nenhum minuto? Então sua avó também segurava e todo tempo ela estava tomando um mate, e era uma forma de trazer as pessoas para perto. Era uma forma de convidá-las a conversar, a abrir o seu coração, dizer como foi o seu dia, dizer o que você sente. Era uma maneira de aproximar, e sempre aproximou a minha família. Eu não sei a de vocês, alguém tem o costume de tomar chimarrão em casa? E a gente ensina isso. Isso veio dos meus avós, passou para os meus pais, passou para mim, e hoje eu tenho uma filha de 21 anos, ela toma mate comigo, e a Lolo de 4 aninhos também tem a sua cuinha pequenininha e senta na roda também. Antigamente, os avós nossos não gostavam de passar a cuia para os pequenos, certo? Era só os adultos, então a gente tinha a roda dos netos. E isso aproximou nós e a estar juntos, mesmo estando separados no mesmo ambiente, a gente estava junto com eles. E também ela sempre foi uma mulher de muita fé, de muita devoção, e minha tia disse que ela dormia com o terço na mão, e eu acredito que cada intercessão dela tinha um nome. Ela teve 9 filhos, 5 mulheres, 4 homens, e muitos netos, bisnetos que vieram agora, e vai ter tataranetos também. E eu acredito que cada uma dessas orações tinha um nome. O meu nome estava lá. No dia que minha avó faleceu, ela estava em outra cidade, e eu havia sonhado com ela naquela dia. A gente foi até lá e ela tinha comprado um presente para mim. Quando eu cheguei lá, estava lá meu chinelinho, esperando para ser entregue para mim. São memórias importantes e que nos faz quem somos hoje. Nós não podemos esquecer de onde que a gente veio. E foi deles, foi dessas pessoas incríveis que abriram um caminho para nós, assim como o cemitério vertical abre o caminho para tantas histórias. Quem gostaria de compartilhar um momento, uma história, um objeto que lembra? O meu avô e minha avó eram católicos, né? O meu avô veio da Síria e a minha avó é brasileira. E o ensinamento deles era o terço, né? Eu sou católico desde 1966, nasci católico até hoje. Uma das coisas que é importante, assim, que ele me ensinou e eu trago comigo e passei para as minhas filhas, sou católica, e jogo, questão de jogo. Meu avô, ele não gostava de jogo, nenhum tipo de jogo, sabe, de azar, ou seja o que for. Ele ensinou e na minha casa ninguém joga. Meu avô morreu cedo, 50 e poucos anos, e a minha avó morreu com 93 anos. Né? Viveu bastante. Viveu bastante, era uma pessoa muito religiosa, muito boa. E também uma coisa que ela não me ensinou, mas eu puxei por ela, eu sou confeiteira também, né? Eu faço doce. Ah, isso é bom. E ela, Os doces ela da era vovó. confeiteira. Né? Ela era confeiteira. E eu tenho muita lembrança dos dois avós que eu conheci, do avô e da avó, Bilardo de Paulo Neves. Ele ligava o rádio no último, lá e ficava assim, 4 horas da manhã. Minha avó gritava, Bilardo, desliga esse rádio, tem visita. Quem vai embora, esses vagabundos, na casa? Então, são lembranças que ele leva, né? E eu fiquei um pouco tempo com eles, né? Daí fui embora pro norte, lá do norte do Paraná, lá de Juranda, né? Perto de Campo Mourão. Então, são essas lembranças que eu tenho dos meus avós. E eu, como avô, hoje tenho um casal de filho, né? Uma filha de 42 anos, filho de 35. Eu só tenho 2 netos da minha filha. Eu tento passar aquilo que eu aprendi dos meus avós, dos meus pais, para meus filhos, para os meus netos. Portanto, eu, essa semana, levei no shopping para comemorar com eles, passear com eles. Meu neto joga bola comigo. Eu jogo até hoje lá na Petrobras. E meu neto tem 12 anos. Ele joga futebol comigo. Meu filho joga futebol comigo. Então, eu como avô estou querendo transmitir aquilo que eu aprendi dos meus avós. Que lindo. Obrigado. Mais alguém? Derrubando, né? Eu tive 2 avós, uma materna e a outra paterna. Então, para mim, as minhas avós trouxeram a representatividade da fé e de tentar compreender o tempo. A gente não entende o tempo, mas a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E olhando esse objeto do tempo e esse ambiente de trabalho, o Dia dos Avós, acho que traz essa memória. E é isso. Mais alguém? Pra mim é difícil falar de avó, porque eu moro com a minha avó, né? Então, até hoje. Minha mãe sempre trabalhou muito, né? Então eu fui cuidada e direcionada, e tudo que eu faço hoje é com a minha avó. Né?
Eu tenho outra, ela é paraibana, então tem o sangue bem quente, assim, ela sempre foi uma avó braba, mas não conseguia demonstrar muito carinho, mas que sempre protegeu muito a gente. E eu lembro muito quando eu era pequena, quando eu acordava cedo pra ir pra escola, que ela deixava sempre o meu uniforme debaixo dela, pra ficar quentinho pra eu ir pra escola. Ai, que linda. E eu tenho uma avó que eu tenho uma consideração muito grande, não é minha avó, mas foi uma avó que a vida me deu, que é a avó do meu namorado, que infelizmente veio a falecer também, tá aqui no cemitério vertical, no fim do ano passado, que o presente que ela me deu uma semana antes de ela falecer foi a Bíblia que ela usava, né? Então, no dia do velório dela, um pouco antes dela falecer, ela falou assim, guarde essa Bíblia, que é um presente meu pra você, né? Ela tava no hospital, e eu tive um pensamento de colocar a Bíblia com ela junto do sepultamento, né? E me veio na cabeça que foi uma coisa que o namorado falou que ela não ia gostar, porque ela deixou a Bíblia pra continuar a história, não pra enterrar a palavra com ela, né? Então eu tenho essa Bíblia, ela fica no meu carro, tá guardada, é um carinho muito grande. Tem uma memória que tem a Bíblia ali também que me traz, né? Então, falar de avó pra mim é complicado, porque eu moro com a minha, eu amo muito ela. Bom, a minha avó, né? A minha avó já faz. O nome dela até era Iracema, né? E a minha avó, ela era maravilhosa, né? E eu tive, assim, muitas lembranças dela, né? Porque ela também era muito brava também, né? Ela falava assim, até quando a gente ia visitar na casa dela, né? Eu vou dizer aquela coisa de adolescente, né? Falava assim, às vezes, não é que a gente desrespeitava a mãe, mas às vezes queria, né? Às vezes falava, não, mãe, não quero fazer isso e tal. Ela era a primeira a falar assim, mas pega essa menina, olha o tanto de vara que tem lá no quintal, ela tá na bunda dessa menina, né? Ela falava, né? E até hoje, minha mãe, assim, muito, ela faz ela lembrar, né? Ela fala, assim, às vezes ainda fala assim, ai, mãe, pra que ficar lembrando, né? Mas a gente, assim, fala, né, que o que mais marcou, assim, na minha vida é que a minha avó morava numa chácara, né? E a gente ia lá, assim, e ela tinha um fogão de barro, e aquelas baitas, acho que era aquelas colherzona grandona, né? Uhum. E ela fazia chipa, aquelas baitas rodonas de chipa, assim. E a gente, não tinha uma vez que a gente não ia na casa dela, ela fazia aqueles pão. E até hoje, minha mãe, hoje ela, né, tem o fogão a lenha, tudo lá. Então, assim, muita coisa, assim, hoje, o chimarrão também. A gente é gaúcho, né? Então, né, da minha avó, tudo. Então, assim, desde pequenininha eu me criei tomando chimarrão, né? De pequenininha. Bem pequenininha tomando. Então, assim, trouxe isso. E até hoje a gente tem, assim, essa lembrança da minha avó, né? A minha avó era uma pessoa maravilhosa. Aquela, assim, que a gente ia na casa. Ela era católica também, né? E ela sempre ela com o terço dela. Ela andava pra lá e pra cá, sempre junto com ela. E o que eu olhei, assim, naquela parte da Bíblia ali, que ali é um livro, né? Mas ela tinha na estante dela, assim, a palavra sempre era lá em Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará, né? Então ela sempre tinha aquela palavra, assim, guardadinha ali, sempre tinha aquele versículo. E a gente chegava e via na casa dela, né? E mais uma coisinha que eu lembro que a minha mãe trouxe até uns tempos atrás, minha mãe, ela tinha na casa dela, é aqueles baú, nossa, aquele baú lá era a herança da família. Era, acho que tinha, se eu não me engano, eu acho que tinha uns 50 anos, aquele baú. Era o baú dela que ela colocava as lenhas dentro, e minha mãe, depois, quando a minha avó faleceu, a minha avó deu pra minha mãe, e ela trouxe. E até hoje minha mãe tem lá na casa dela, hoje lá, guardadinho, lá no cantinho, lá. E aquele baú, a gente fala que é uma herança que ela deixou pra nós, né? E minha mãe não se desfaz de forma alguma. Então foi algo muito, muito bom. Mas eu quero agradecer as histórias compartilhadas, as histórias não compartilhadas, mas a presença de vocês. Eu acredito que nós somos continuidade de tudo isso. Nós somos mais do que uma cuia, mais do que um baú. Nós somos, sim, a palavra viva, vivendo aí tudo aquilo que os nossos avós fizeram orações lá atrás. Nós somos resultado de tudo isso, do que eles são, do que eles foram, e nós vamos continuar escrevendo essa história. Nós, do Cemitério Vertical, nós agradecemos e parabenizamos. Como que é? Isso! A cada um dos avós desse dia tão importante, tão especial, você que tem eles ainda vivos, você que pode dar um abraço, dar um cheiro, trocar, né, fazer uma oração, estar junto, faça isso, porque realmente nossos dias são contados aqui, cada dia é muito especial, e nos torna, e nos presenteiam, e nos tornam quem nós somos hoje. Eu agradeço de coração a vocês. Obrigada.